Eu estou plantando aqui agora cedo a mudinha de mamão. Ela morreu porque, não sei por que razão, não sei se foi porque molhou demais, né? Acho que esses dias deu uma chuva aqui e encharcou bastante de água essa região aqui, né? Então, é, acabou que molhando bastante. Aí o pezinho de mamão não aguentou e morreu. Então eu vou plantar agora a mudinha de mamão. Vou pegar aqui para vocês verem. Pra vocês verem. Né? Eu tenho outra também ali, de mamão papaya. Esses mamãozinhos que eles são muito bons. Nós já tivemos deles lá no sítio lá. E ele produz bastante e é docinho. Então é um mamãozinho bem gostoso de se consumir. Então vale muito a pena a gente plantar ele, porque ele produz bastante. E o mamão não é igual verdura, né? Você planta uma vez só e ele fica durante um bom tempo aí produzindo. Eu gosto de plantar mamão, pés de frutas, por causa disso. Porque você planta ele uma vez e ele sempre continua produzindo frutos, né? Diferente da verdura. Olha meus canteiros de verdura como é que tá ali. Eu já colhi bastante verdura. E agora eu vou ter que tirar de novo. Daqui a pouco eu vou ter que tirar a verdura ali. Né? Então eu preparei bem a terra, já coloquei adubo nela, esterco. Olha lá, tem a covinha ali, ó. Coloquei ali mais ou menos 5 litros de esterco de gado para curtir bem, né? Que a terra já está bem trabalhada. Mas eu coloquei para poder ficar mais adubado, porque o mamão responde mais ainda. Então essa é uma das vantagens que eu acho de estar adubando com um adubo orgânico. Fica uma planta assim mais saudável, né? E é muito vantajoso porque esse adubo orgânico, que é o esterco do gado que geralmente eu uso aqui, ele contém já a fórmula, né, do NPK, potássio, a parte do enraizamento aí, né? Então eu gosto de usar muito ele, que ele é muito bom. Então eu vou plantar agora ali, vocês acompanham aí. Lembrando, se você está chegando aqui nesse canal e você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá esse apoio para nós aí. Eu só tenho a agradecer a cada um que deixar o like aí para mim e que se inscrever no meu canal também. Agora eu vou virar a câmera aqui, vocês acompanham eu plantando aqui, ó, as mudas vou plantar 2 mudas, porque eu plantei uma só. E não sei por que razão que eu plantei a outra também, as outras também. E ela acabou morrendo, né? Mas agora eu vou plantar 2. Essa daqui, ó, ela foi plantada mais ou menos na mesma época, né? Vou mostrar para vocês verem aqui. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo ela, né? Então, foi plantado na mesma época que eu plantei aquela muda ali. Essa daqui foi para frente e aquela outra ali morreu. Eu não entendi porque o mesmo adubo que eu coloquei nessa cova aqui, eu também coloquei naquela lá. E uma planta foi para frente e a outra não. Provavelmente deve ter contraído algum fungo aí, né? E não resistiu e morreu. Mas eu vou continuar plantando. Vou mostrar para vocês também o meu pezinho de pepino que eu acabei de plantar na terra. Uma dica que eu vou deixar aqui para quem gosta de plantar é a questão de você estar fazendo a escolha do que realmente você quer fazer. Se você vai plantar um pé de pepino, né, verdura, tomate, qualquer planta que seja, a dica que eu deixaria aqui seria que você plantasse a semente diretamente na cova. Porque se você plantar muda igual eu estou plantando aqui,
ela corre o risco de sentir bastante e muitas vezes até morrer, como foi o caso que aconteceu ali. Mas plantando a muda diretamente na semente, a planta parece que ela responde melhor, porque você não precisa mudar ela. Ela já nasce ali, né, com as suas raízes ali no solo, daí ela já fica quietinha ali, então o resultado acaba sendo melhor. Um exemplo disso aqui é um pezinho de pepino que eu plantei aqui. Mas também, diferentemente, de umas mudas também do mesmo mamãozinho papaya que eu plantei com a cova com a mesma adubação, só que porém um pouquinho antes desses aqui, né, que eu plantei ali, ele morreu. Eu vou só dar uma virada na câmera aqui e vou mostrar o que aconteceu, a diferença de você estar plantando uma muda, né, que ela fica muito sentida, e a outra diferença de você estar colocando aí a semente diretamente no solo. A semente que eu coloquei no solo, ela respondeu melhor, tá uma muda mais saudável, não sofreu tanto. Então eu só vou virar a câmera aqui para você dar uma olhada. Bom, tá aqui os dois exemplos, como eu havia dito. Aqui eu tenho uma mudinha de pepino que eu plantei. Essa que ela foi na muda mesmo. Olha como ela ficou. Agora que ela está começando a desenvolver, mas até então você pode observar que ela ficou bem sentida, né? Quase que morreu. E a mesma adubação numa cova foi adubação na outra. Já essa daqui já foi na semente. Eu plantei 4 sementes e depois eu tirei as outras 3 sementes que estavam os pezinhos menor e deixei essa melhor. Então é bem visível a diferença você plantar a semente e você plantar a muda. Mas nem sempre isso acontece. Ó, aquele pezinho ali foi na muda e esse daqui foi a semente que eu plantei na terra. Então você pode observar que a diferença aí é gritante. Outra coisa também, eu acabei tirando aqui a mudinha do mamãozinho papaya. Então você pode observar que a raiz dele, ela já ficou enrolada aqui, né, ó. Vou trazer para cá que vai ter uma visão melhor, né, ó. Tá dando para ver por inteiro, né? Para cá, isso. Então, é a diferença. Olha para você ver como que ele já deu bastante raiz. E ele deu uma raiz que ficou bem enrolada. Então do jeito que ele está aqui, eu vou colocar ele na terra ali agora. Ele vai dar uma sentida, mas ele vai acabar aqui pegando também. Então eu vou fazer essa plantação agora aqui. Eu vou mostrar para vocês. E logo em seguida, eu vou mostrar um pé de mamão também que eu plantei desse mesmo jeito aqui. Porém, um pouquinho, já faz uns dias que eu plantei ele. Eu vou mostrar para vocês que também não tem problema você estar plantando a muda também. Dá muito certo. Eu citei o exemplo da semente e da muda, porque na semente você não precisa mudar, né? Ela já fica no solo ali e ela não sente. A muda ela dá uma sentida às vezes, mas nem sempre ela sente também. Mas se caso ela sentir, depois ela recupera e também fica um lindo pés, né? No caso desse aqui de mamão papaya. Então eu vou plantar logo isso aqui, já vou mostrar em seguida os 2 pezinhos de mamão papaya que eu plantei, que eles já estão um pouco maior. Agora eu vou posicionar a câmera aqui para mim fazer o trabalho para vocês acompanhar. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer o mesmo exemplo, né? Eu vou plantar as 2 mudinhas de mamão, conforme eu havia dito para vocês. E a gente vai observar. A muda que ficar mais bonita, que não sofrer tanto, essa eu vou deixar aqui na cova. E eu vou eliminar a outra.
Aqui eu fiz uma muda de uma barreira, né, de contenção, porque essa área aqui é um pouco baixa. Então todas as vezes que dá uma chuva aqui, a água ela acaba invadindo a cova também. E isso faz com que a planta fique muito encharcada. Ela acaba que recebendo água no exagero. Então ela não suporta e vem a morrer. Com isso também apresenta fungos. Então aqui eu fiz eu queria assim uma barreira de contenção, para quando a água vinha assim, ela não passar para dentro da cova. Aí eu queria essa barreira aqui, né, para não ter problema da água invadir a covinha das mudinhas aqui. Aí com isso ela vai ficar mais protegida, né, da inundação da água. Então eu só vou colocar água numa quantidade que a planta precisa, sem exagero. Agora é só aguardar. Depois eu vou dar uma olhadinha. Essa matéria orgânica, ela já está bem úmida, então eu não vou molhar agora. Vou esperar um pouco. Se houver necessidade, mais tarde eu vou jogar um pouquinho de aguinha nela, para ela poder firmar. E agora eu vou mostrar para vocês as mudas do pé de mamão que eu plantei um pouco antes. Plantei primeiro. Foi dessa mesma aqui, ó, dessa mesma mudinha aqui, ó. Só que eu já plantei um pouco antes. Eu vou mostrar para vocês como que o pé de mamão tá. Eu voltei aqui depois que eu plantei a mudinha aqui na terra, né, no solo. Então eu vim aqui agora fazer uma coisa que é interessante fazer, que é cobrir ela do sol, porque ela tá recém plantada, né? E ela pode correr o risco de morrer pelo sol, porque às vezes o sol pode queimar ela, porque ela não tem assim uma resistência ainda, ou seja, as raízes dela não firmou na terra, né? Ela não pegou ainda. Então nesse período, é um período assim bem sensível, que é bem interessante cobrir ela, colocar uma proteção contra o sol, para o sol não matar ela. Depois que ela enraizar, aí tudo bem, a gente vem e tira essa cobertura, né, para o sol poder já pegar, porque ela já não corre o risco de morrer, porque já se firmou suas raízes no solo. Eu vou virar a câmera rapidinho aqui, para vocês olhar aqui e ver como é que foi que eu fiz. Aqui eu coloquei um tijolo aqui. Eu tenho esse pedaço de telha aqui na minha mão, né? Então eu vou colocar ele aqui para proteger do sol, né? A raiz. Só que daí eu vou colocar um tijolo do outro lado também, porque o maior problema é o sol de meio-dia. O sol de meio-dia, ele queima a planta, né? Então eu vou colocar outra aqui perto também para proteger. Aí, coloquei 2 tijolos assim, ó. Vocês estão vendo. E agora eu vou colocar essa telha aqui por cima para proteger as plantinhas do sol. Olha como ficou. Sendo assim, ela não vai correr o risco de morrer por causa do sol. Aí como ficou. Fiz uma casinha para elas. Aí eu plantei aqui, vou mostrar mais de perto para vocês verem como que ficou. Aí, ó. Coloquei 2 litros de esterco orgânico, quer dizer, uns 5 litros mais ou menos, e misturei na terra. Então, da mesma muda, tem esse pezinho aqui, ó. E da mesma muda daquele ali, tem essa outra aqui. Já foi plantado um pouquinho antes. Olha para vocês verem como que ele tá. Ele já tá bem grande, né? Lembrando que eu faço uma adubação semanalmente, né?
Semanalmente eu venho aqui e coloco um pouco do adubo do NPK 2520. Olha como ele tá bonito. O pezinho dele, olha a grossura já. Então, ó. Isso não quer dizer que na mudinha também não dá certo, né? Aqui deu muito certo. Foi plantado na muda também. Plantei esses dois, eu vou mostrar outro pra você ali. Aqui, ó. Então essas duas mudas aqui, ela foi plantada no mesmo dia. Na mesma época. E eles estão muito bonitos, ó. Então... sempre é bom eliminar os matos para não haver concorrência. Porque se caso a gente está adubando aqui, olha isso aqui, ó, como é que ele tá bonito. Tá vendo como tá a grossura do pé dele já? Olha aí. Foi plantado na mesma época. Aqui eu adubei ontem aqui, ó. Você coloca longe da raiz, né? Para não ter problema de queimar a planta. E olha como é que ele tá bonitinho também. Olha aquele lá da frente e esse aqui. Foi plantado tudo na mesma época, né? Então tá aí.